Olá, pessoas queridas, que Jesus possa habitar nossos corações hoje e sempre. Como todos sabem, todas as nossas conversas fraternas, as nossas preleções, são extraídas do Evangelho segundo o Espiritismo, que nada mais é do que o Novo Testamento, numa linguagem simples e abrangente. E o nosso tema de hoje é extraído do capítulo 5, é extraído das bem-aventuranças. O capítulo 5 diz: Bem-aventurado os aflitos. Nós escolhemos para falar sobre o item 4, sobre as causas atuais das aflições. Como nós podemos combater as aflições diárias? Ai, meu Deus, eu estou aflito. Nós ouvimos essa frase volta e meia. Mas essas aflições nos acompanham no nosso dia a dia. Em todos os momentos, nós temos um momento de aflição, todos os dias. Como é que nós fazemos para combater isso? Eu faço uma prece. Não, nós temos que entender o porquê. Na maioria das vezes, não exagerando, não discriminando, mas na maioria das vezes, essas aflições, elas vêm por nós termos canalizado. Nós somos os responsáveis pelas nossas aflições. Ela tem duas nuances. Ela pode ser coisas que têm que acontecer hoje comigo e podem ser coisas que têm acontecido lá atrás. Coisas que eu fiz. Se eu causei sofrimento para alguém, nada mais justo do que eu sofrer agora também. Eu explico melhor. Muitas vezes a coisa não vem como a gente imagina. Eu fiz ontem, vem amanhã. Muitas vezes espera-se uma encarnação, espera-se a gente... Deus é de uma bondade suprema. Deus é de uma bondade infinita, que muitas vezes ele fala: vou deixar para a próxima encarnação, que o meu filho não está preparado ainda. Então nós prestamos atenção em muitas coisas que podem causar essas aflições. As vicissitudes da vida, elas vêm de um jeito que pega a gente sempre desprevenido. Por quê? Porque nós andamos desprevenidos. Faz parte da natureza humana deixar tudo para a última hora. Só para festa e comida que a gente vai na hora certa, mas para o resto... eu tenho um compromisso, amanhã eu vejo o compromisso. Vou fazer uma prece. Eu rezei ontem à noite, eu rezo amanhã. Não é assim que a coisa funciona. Voltando para as aflições. Quantas uniões, quantos casamentos, quantas uniões que nós vemos que começam hoje, daqui 2, 3 meses, desmancham. Por quê? Porque é uma coisa que foi feita mais na base do interesse. Foi feito mais na base da vaidade, para dizer que eu casei com fulana de tal, que tem muito dinheiro, então agora eu também tenho muito dinheiro. É assim que a coisa funciona. É assim que a coisa é feita. E nós temos que pegar e deixar de lado esse tipo de pensamento. Será que eu já pensei no efeito que pode causar para minha parceira essa separação? Ou também os desgostos que eu tenho com meu filho, porque quando ele era pequeno, eu não fui podando aquilo que ele tinha dentro dele. Ai, que bonitinho as coisas que ele falava, as prepotências que ele já mostrava quando criança, e a gente incentivava para falar o palavrão. Hoje em dia já não tenho mais domínio sobre ele. Ele não é aquele filho que eu queria, mas a culpa foi minha. Então eu também tenho que pagar por isso. Isso aí vai me causar sofrimento. Isso vai me causar aflição.
Então, quantas essas uniões infelizes, são uniões que não foram feitas com o coração. Quanto aos filhos, também eu não fiz o que eu deveria ter feito. Né? Agora, que todos tenham o coração ferido pelas vicissitudes e as decepções da vida, a gente tem que se interrogar, sabe? A gente tem que olhar para a própria consciência. Né? O que é que eu fiz? A gente vai descobrir o que a gente fez. Muitas vezes uma coisinha simples, um comentário mal feito causa um efeito dominó tão grande que aquele comentário pode desmanchar lares, desmanchar amizade, pode separar famílias e pode até causar morte. Pode causar tragédia. Então eu tenho que olhar para a minha consciência. O que eu fiz para esse sofrer? Muitas vezes um pensamento errado faz essa trajetória. Então, que nós possamos levar em consideração tudo aquilo que Jesus nos deu, tudo aquilo que o Mestre nos deu, as ferramentas que ele deixou para a gente usar, os ensinamentos que ele nos deu. Esse capítulo 5, ele é o primeiro do Sermão da Montanha. Esse foi, acho que, o ensinamento maior que Jesus nos deu. Foi ali que nós aprendemos até a rezar o Pai Nosso, a oração que serve para tudo. Então, não é assim, São José, então toda vez que eu estiver aflito é para mim rezar um Pai Nosso? Não é assim que a coisa funciona. O Pai Nosso ele tem que ser feito todos os dias, em forma de agradecimento, em forma de perdão, em forma de aceitação, em forma de caridade. Esse Pai Nosso, ele nos deixa com a consciência tranquila, desde que seja feito com o coração. A prática do perdão foi um dos maiores ensinamentos que Jesus nos deu. E deu o exemplo maior, ele mesmo. Quando ele estava nos últimos suspiros, o que foi que ele olhou para cima e disse para o Pai: Pai, perdoa-nos que eles não sabem o que fazem. Existe maior exemplo de perdão? E Jesus estava no sofrimento. Coisas que ele não merecia, e ele estava lá numa aflição. Mas ele não perdeu a fé. Nunca perdeu a fé. Quer um exemplo maior do que esse? Então, para que nós possamos combater as nossas aflições diárias, nós temos que nos reformar intimamente. Nós temos que perseverar em tudo aquilo que nós fazemos, e principalmente no bem. Nós precisamos levar avante e adiante todo o processo de crescimento que nós temos. Toda a evolução é medida em milímetros, então que possamos aproveitar esses milímetros. E uma das coisas mais fáceis está na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, que é para a gente, como é que a gente pode fazer para se melhorar, para ser melhor do que ontem e do que hoje, para ser melhor amanhã. Como é que a gente pode fazer isso? Essa foi a pergunta que Kardec fez aos espíritos. Essa foi a pergunta que Kardec fez aos espíritos. E a resposta foi essa: conheça-te a ti mesmo. Então passe você a se conhecer. Olha para dentro de você, conheça-se melhor, que você verá o quanto você evoluiu. E você verá também que as aflições da vida não vão mais te incomodar. Por quê? Porque você já superou essa fase. Então pensemos em tudo que podemos fazer para nos livrar dessas aflições. Então, um ótimo dia para todo mundo, uma ótima noite, e que Jesus possa permanecer conosco agora e sempre.
Muito obrigado.